Imagina um mundo onde as crianças são protegidas, respeitadas e valorizadas. Diante das últimas semanas, em que eu particularmente fiquei muito chocada com o caso do Epstein Files, enfim, esse espetáculo de horrores que a gente está observando e nenhuma responsabilização, né, dos culpados, a gente percebe o quanto a infância é vulnerável na mão dos adultos. A gente normaliza as crianças serem maltratadas, serem desrespeitadas, serem agredidas, violentadas de várias formas psicológicas e físicas, como se isso fosse uma forma de educar. Quando muitas vezes a gente não tem a capacidade emocional de sentar para ouvir o que aquela criança tem para dizer, de pensar pela perspectiva dela, de permitir que ela também tenha voz. Então eu queria trazer uma conversa aqui com vocês, que já faz um tempão, faz tempo que eu tô querendo ter essa conversa aqui sobre a infância. E eu acho que nesse momento é o momento. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 7 anos e olhar a vida pelo olhar dele me fez perceber muitas coisas que talvez eu não percebesse se não fosse ele ali. Especialmente como as crianças são tratadas como incômodos. Num restaurante, num evento, num espaço público, ou até em prédios, dizem com todas as letras proibida a entrada de crianças. E isso não é uma ficção da minha cabeça, isso é uma realidade. Quem tem filho sabe o incômodo que é estar em determinados lugares onde a criança está simplesmente sendo criança, mas o ambiente todo fica hostil, não só para a criança, mas para toda a família. Muitas vezes é a mãe que está ali com essa criança. E o que isso diz sobre a nossa cultura, né? O que isso traz como um reflexo da forma como a gente vive em sociedade? Gosto de pensar na construção das cidades, né, mesmo assim, levando para arquitetura, levando para o dia a dia mesmo, que tem um termo que se chama cidades brincáveis, né, então a cidade pelo olhar da criança. Essas cidades, elas seriam, né, idealmente pensadas para que a criança se sentisse segura. Por exemplo, os carros andando numa velocidade reduzida, travessias mais seguras, espaços para brincar, espaços para descanso, calçadas largas, sombreadas, o mobiliário urbano, né, bancos, bebedouros, paradas de descanso e também a sinalização muito visível na altura de uma criança. Também tem outra característica assim que é dos próprios elementos, né? Então os pisos, as texturas, as cores, os desenhos, tudo isso que a cidade fique mais convidativa para a presença das crianças. E isso não é só pensar em instalar mais um parquinho ali e outro. É realmente ver a criança de forma incluída na sociedade, não segregada no espaço do brincar, mas incluída em todo o dia a dia da dinâmica social. Isso é até um desafio dentro das casas, porque hoje em dia a gente tem as telas, né? Então a gente tem os games, os desenhos, as séries, filmes, e muitas vezes a criança fica presa nesse modo de diversão, como uma forma de viabilizar com que os pais possam trabalhar, ou sei lá, simplesmente delegar a função de educar para uma tela. Acontece muitas vezes, sim, a gente precisa responsabilizar pais que usam desse recurso de forma totalmente desregulada, né? Porque as crianças não têm ainda a noção de escolha. Então, o que a gente faz para incluir essa criança no dia a dia, gente? Na casa, nas atividades da família, nas atividades do dia a dia, no lar, no entendimento do momento do trabalho. Eu passo por isso diariamente também. E é muito difícil conscientizar a criança, por exemplo, agora é férias escolares. Então, eu não estou de férias, mas meu filho está. Nos momentos que ele está comigo em casa e eu tenho que trabalhar, é difícil para ele entender na prática o espaço do trabalho, que eu preciso estar concentrado, que eu não vou conseguir dividir muito minha atenção. É desafiador, eu sei, tá? Eu passo por isso também, o que você passa aí, eu também passo, não é diferente, tá? Mas mesmo assim é muito importante que essas conversas aconteçam com as crianças, que elas sejam incluídas na realidade e não segregadas da própria família ou da sociedade. E aí desse conceito, né, de cidade brincável que eu falei, é um espaço que ele acaba não sendo apenas
bom para a criança, mas é bom para todo mundo. E quando a gente para pensar que as coisas que são boas para as crianças, boas de verdade, eu não tô falando na perspectiva do que a criança gosta porque ela foi construída com essa visão, né? Ah, eu gosto de doce, eu gosto de brincar, eu gosto de jogar videogame. Não tô falando disso. Eu tô falando das coisas que são boas e saudáveis para a vida das crianças, também são boas e saudáveis para a vida dos adultos. Estar em contato com o ar livre, na natureza, brincar com outras crianças, estar em sociedade, participar de uma comunidade, tudo isso faz muito bem também para os adultos. E quando a gente consegue estar mais alinhado com a frequência das crianças, a gente consegue estar realmente dialogando com elas, entendendo a perspectiva delas, a gente também passa a entender melhor as nossas necessidades e as nossas próprias perspectivas. Tem uma frase também que é muito falada, e que assim, como é difícil ser mãe e não cair nesse lugar, ao mesmo tempo que eu acho muito absurdo, né? Tem que fazer por merecer. Eu tenho feito uma prática aqui em casa de mesada com meu filho, e daí é uma forma de estimular comportamentos positivos e punir comportamentos negativos. Depois de tentar tudo, gente, tudo que vocês possam imaginar, e eu sou mãe atípica, meu filho tem autismo, então é mais desafiador, assim, em relação a comportamentos em alguns casos. Eu já tentei de tudo e o que mais tem funcionado, assim, neste momento, não é uma regra da vida toda, mas nesse momento, é a tabela da mesada. Então, eu tenho comportamentos ali que ele, quando faz, ele pontua, por exemplo, arrumar o quarto, brincar sozinho, que acaba sendo uma coisa que eu preciso estimular, porque ele não faz isso tanto por natureza. Ler livro, enfim, várias coisas nesse sentido. Até ajudar na casa, tirar lixo, lavar louça, colocar roupa para lavar, coisas assim que são fáceis, ele já pode fazer pela idade. E, por outro lado, tem os comportamentos negativos. Birra, briga, teimosia, deixar as coisas jogadas no chão, coisas do tipo, que ele perde os pontos. Então, os pontos que ele ganha dão R$1, 50 centavos, R$2 de mesada, e os pontos negativos ele perde. Então, no final do mês, ele tem a noção de como foi o comportamento dele e, enfim, quanto que ele vai ganhar a partir daquilo. Esse dinheiro vai para uma poupança dele, acumulando para a vida dele. Objetivos do futuro. E eu volto na frase, tem que fazer por merecer, porque eu estou aplicando com ele essa prática da mesada, que de certa forma é isso, né? É fazer por merecer. Mas por outro lado, é fazer com que ele tome consciência das atitudes que ele tem. Eu não deixo ele nessa ideia de tem que fazer por merecer o amor que ele merece receber por ser meu filho. Então, o meu amor, o meu cuidado, o meu carinho por ele independe da forma como ele se comporta. Claro que se ele se comportar de uma forma educada, como eu estou educando ele, eu vou me sentir muito mais tranquila e feliz e a nossa relação vai ser melhor. Mas o amor não é condicionado ao bom comportamento. Tem uma frase que eu gosto muito do Dr. Gordon Neufeld, que diz assim: crianças nunca deveriam se esforçar pelo nosso amor, elas deveriam descansar nele. E eu gosto muito disso porque muitas vezes os pais, cuidadores, impõem um medo, uma submissão e um silêncio como uma forma de respeito. E isso não é respeito de verdade, isso é medo, isso é inibição, isso é vergonha, isso é silenciamento dos sentimentos dessa criança. Ela vai crescer mais inconsciente sobre a forma como ela se sente, ela não vai saber dar nomes para esses sentimentos, ela vai ficar muito mais vulnerável a uma situação abusiva no futuro por estar acostumada com esse tipo de vínculo do medo, do silêncio, da submissão ao amor. O amor vinculado a esses outros sentimentos e comportamentos cria uma confusão na cabeça da criança, fazendo com que ela ache que amor então é isso, amor então é tratar de forma violenta, amor então é deixar no vácuo, amor então é deixar sozinho, às vezes, sabe? Então, essa falta de espaço para pensar e colocar os pensamentos para fora, eu acho muito danoso e a gente precisa ter esse cuidado para permitir que a criança se expresse, que a gente seja capaz de ouvir também. Voltando na questão
das telas e do tédio da criança, que também é um ponto fundamental, assim, de se conversar sobre a infância hoje, a gente tem que ter um cuidado gigante sobre isso, porque na internet tudo acontece de fato, as crianças não têm um cérebro preparado para lidar com a quantidade de estímulos que o digital traz, e nem a gente tem, então imagina eles. O meu filho, eu percebo que se ele fica um tempo assim a mais jogando ou vendo desenho, ele fica mais irritado, ele fica sem vontade de fazer coisas simples, ele perde a criatividade, ele perde a curiosidade, o tédio, ele cresce mais com coisas simples. E quando ele fica um tempo sem isso, sem telas, eu deixo vários dias assim sem telas, ele volta a ser criativo, ele faz colagem, ele pinta, ele desenha, ele lê, sabe? Então, realmente, essa limitação de frequência em relação a dias e quantidade de tempo em relação a horas é muito crucial. Olha só o que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a OMS falam por idade. 0 horas de tela até 2 anos, até 1 hora de tela de 2 a 5 anos, de 1 a 2 horas de tela para 6 e 10 anos e até 3 horas de tela para 11 e 17 anos. Sempre com supervisão adulta, evitando telas na hora das refeições e antes da hora do dormir, para garantir um desenvolvimento saudável e um bom sono. Então, gente, o problema é mais embaixo. E quando eu tô falando de criança, todo esse assunto desse vídeo não é só para quem é mãe, não é só para quem é pai, enfim, é para quem é irmão, é para quem é tio, tia, é para quem convive com crianças e é para toda a sociedade. Todo mundo já foi criança e todo mundo vai conviver com uma criança em algum momento. Então a gente precisa ter um cuidado maior coletivo com a infância, porque a infância de hoje é o futuro da sociedade no amanhã. Me segue aqui no canal para receber os próximos vídeos. Aqui eu falo de vida real e pensamento profundo.